Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis do Católico. Se você me acompanha pelo YouTube, se me acompanha pelo Facebook, bem-vindo à reflexão diária do Santo Evangelho. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje é tirado de São Marcos, capítulo 3, versos do 31 ao 35. Continuidade do Evangelho de ontem. Lembra do Evangelho de ontem que Jesus foi confrontado com os fariseus, e os fariseus disseram que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebul, ou seja, pelo poder de Satanás. E nesta ocasião Jesus está reunido em casa com os seus discípulos e uma multidão que o escuta, e aí começa o evangelho de hoje. Sua mãe e seus irmãos se detiveram fora e enviaram um recado chamando. As pessoas estavam sentadas em torno dele, e Jesus lhes dizia, e lhe dizem, melhor dizendo, vê, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão fora e te procuram. Ele lhes respondeu, quem é minha mãe e meus irmãos? Jesus faz uma pergunta, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando os que estavam sentados em círculo ao redor dele, diz, vede, minha mãe e meus irmãos, pois quem cumpre a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Nessa tradução vai dizer, pois quem cumpre a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Isso aqui fica bem melhor para nós compreendermos, porque algumas pessoas, alguns evangélicos, alguns protestantes, acho que a maioria deles, vão dizer que Jesus teve irmãos. E nós cremos que Jesus teve irmãos. Porém, esses irmãos de Jesus não são filhos de Maria, são parentes de Jesus, primos de Jesus e outras coisas assim. Aqueles que eram próximos, que tinham uma proximidade da família humana de Jesus, Maria e José. Porém, tem 2 vídeos, está aqui nos comentários desse vídeo, você pode assistir, que eu mostro que esses irmãos de Jesus não são filhos de Maria. Mas a mensagem do Evangelho de hoje vai além de um grau de parentesco consanguíneo. A mensagem do Evangelho de hoje não vem tratar de uma família consanguínea, vem falar da família de Deus, a família que ouve a palavra de Deus e põe em prática. Por exemplo, São Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 28, Jesus vai dizer assim, bem-aventurado o homem que ouve as minhas palavras e põe em prática, porque ele será semelhante a um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Vem a tempestade, os ventos, o rio enche e bate contra aquela casa, mas não cai a casa, porque está fundamentada sobre a rocha, ou seja, sobre Cristo. Aí ele vai dizer, mas o homem tolo que não escuta as minhas palavras, mas não põe em prática, é como um homem insensato que construiu a casa sobre a areia. Veio o vento, a tempestade, a chuva e bate contra aquela casa e é grande aquela ruína. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Que nós devemos ser como a Virgem Maria, que ouviu a palavra de Deus e colocou em prática. Por exemplo, ela vai dizer, lá no livro de São Lucas, capítulo 1, versículo 38, quando o arcanjo Gabriel, ou o anjo Gabriel, se aproxima de Nossa Senhora e diz a ela que ela será a mãe do Salvador, ela diz como se fará isso. E o anjo vai dizer, a sombra do Altíssimo te cobrirá, e o ente que nascer de ti será chamado santo, será chamado filho do Altíssimo, porque o Espírito Santo virá sobre ti. Então, depois dessa explicação do anjo, ela vai dizer aqui, eis a escrava do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, ela não foi somente ouvinte da palavra, ela deu o assentimento, ela deu o livre acesso para que a vontade de Deus, para que a palavra de Deus se cumprisse na vida dela. E ela não somente fez isso, mas ela ensinou também a fazer isso. Por exemplo, no Evangelho de São João, capítulo 2, verso 4, Jesus, quando Maria chega para Jesus e diz, olha, eles não têm mais vinho. Jesus vai dizer assim, mulher, o que tenho eu contigo? O que temos a ver com isso? Ou o que tenho eu contigo? Não é chegada ainda a minha hora. E Maria vai dizer o quê? No versículo 5, São João, capítulo 2, versículo 5. Fazei tudo o que ele vos disser. E aí, os
os serviçais vão até Jesus, Jesus manda encher as talhas de vinho, de água, e transforma em vinho. E tudo acontece, o grande milagre acontece. Só que eu queria ler o que diz São Tiago a respeito de ser ouvinte e praticante da palavra de Deus. Veja, São Tiago, capítulo 1, verso 22 a 24, diz assim: Sede executores da mensagem, e não somente ouvintes que se iludem. Veja, sejam executores da palavra de Deus, praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes que se iludem. Pois, se alguém é ouvinte e não executa, não a pratica, se parece com quem olha o rosto no espelho. Observou, foi embora e logo se esqueceu de como ele era. Ou seja, São Tiago está dizendo aqui o que Jesus vai dizer em todo o Evangelho, que nós precisamos ser praticantes da palavra e não somente meros ouvintes da mesma. Senão, do contrário, meus irmãos, nós cairemos naquilo que os fariseus faziam. Capítulo 23 de São Mateus, versículo 1, Jesus vai dizer, olha, os fariseus têm autoridade de ler, interpretar as escrituras e de ensinar. Façam tudo o que eles disserem, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque eles ensinam uma coisa e fazem outra. Ou seja, são hipócritas. Então que nós possamos pedir ao Senhor a graça de sermos ouvintes e praticantes da palavra de Deus, para que não sejamos aqueles que diz Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.